Oi pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que ele não trata diretamente das coisas que a gente faz em ciência de dados, não são modelos de ciência de dados, não são análises, mas é uma coisa essencial que todo cientista de dados precisa saber, que é gerenciamento de controle de versão, especialmente versão de código. Isso porque, em geral, as equipes de ciência de dados são equipes grandes, com vários componentes, idealmente multidisciplinar, como a gente sempre fala. Então, você precisa coordenar essas pessoas, né? Essas pessoas precisam produzir código, produzir análises, e essas análises precisam ser controladas para que não exista conflito e esse tipo de coisa. Então, aqui a gente vai ver como que isso é feito hoje em dia, quais são as ferramentas mais usadas para esse tipo de coisa. E a ferramenta mais usada, que a gente usa, e hoje em dia é um padrão basicamente universal, acho que é incontestável, que o Git é a ferramenta mais importante, mais usada para controle de versão. O Git tem uma história interessante também, que ele foi criado em 2005 pelo Linus Torvalds, que é o mesmo criador do sistema operacional do kernel Linux. Ele criou o Git exatamente porque ele tinha esse problema de controle de versão nas mãos dele. O Linux é provavelmente o software, o código, o projeto mais complexo de se gerenciar no mundo, porque é um código muito grande, muito complexo, e não existe uma entidade centralizada que organiza tudo, é, uh, todo o código e todo o desenvolvimento em uma única instituição. Tudo é distribuído, você tem colaboradores no mundo inteiro. Então, controlar isso tudo é muito complexo. E aí, para ajudar a diminuir essa complexidade, para tornar isso gerenciável, o que o Linus Torvalds fez foi criar um novo projeto, que é exatamente o Git. E as vantagens do Git em relação aos controladores de versões que existiam anteriormente são múltiplas, mas eu diria que as duas principais diferenças são: a primeira é que os repositórios locais, né, quando você está trabalhando com o Git, mesmo localmente, independente do servidor, independente do resto da organização ou do resto do projeto, você consegue fazer localmente o seu controle de versão. Então você consegue criar versões temporárias para explorar um determinado código, tentar resolver um problema de um determinado jeito, depois voltar para uma versão anterior. Mesmo localmente, independente do resto do projeto, você consegue ter esse controle. Outra inovação e outra característica importante do Git é a simplicidade de criar múltiplas ramificações. Né? Então, como eu falei, se você quiser explorar um determinado problema de uma determinada forma, deixa eu ver se usando tal biblioteca eu consigo resolver esse problema. Mas você não quer sujar, digamos, o seu código original, você pode criar uma ramificação, trabalhar, testar tudo o que você quiser. Depois, se você decidiu que funcionou bem e você quer agregar isso no código principal, você consegue fazer isso de uma forma simples. Né? Simples comparado com outros sistemas. Claro que esse tipo de coisa não é uma coisa que você aprende do dia para a noite. Né? Tanto que a gente não vai entrar nesse tipo de detalhe aqui nesse vídeo. Mas é importante saber que isso existe e com o tempo vocês vão aprendendo, vocês vão explorando esse tipo de coisa de uma forma natural. Bom, então vamos começar a discutir o que é esse problema de controle de versões, né? Basicamente o que a gente tem são múltiplas pessoas que querem mexer e alterar o código, né, de um projeto unificado, né? Então, existe um projeto, isso pode ser um livro, o projeto pode ser um livro, você tem múltiplos autores, pode ser um artigo com múltiplos autores, ou pode ser software. Né? Comumente a gente quer projetos de software, incluindo software de análises, ou textos de análises, artigos também de análise. Então tudo isso pode ser usado como controle de versão, mas a questão é que você tem esses arquivos e você tem múltiplas pessoas que podem querer editar esses arquivos simultaneamente. Então a gente precisa de algum elemento para controlar o acesso. E obviamente, se duas pessoas tentarem acessar ou alterar o mesmo arquivo ao mesmo momento, isso pode dar um conflito. E aí é esse tipo de questão que o controlador de versão tem que simplificar para a gente. Né? Se duas pessoas estão trabalhando na mesma versão,
como que a gente faz para organizar isso, como que a gente caracteriza cada uma das versões, como que o sistema pode dar artifícios para a gente, para caso exista algum conflito, a gente consiga resolver. Então, todo esse tipo de coisa precisa ser tratado num bom controlador de versões. E para fazer esse controle, o controlador de versões precisa executar em algum lugar, né? Então, se você tem uma empresa grande, né, múltiplas pessoas trabalhando numa rede, você vai ter o seu servidor, que vai ser o controlador de versão. Ele vai estar hospedado internamente na empresa ou na internet, numa nuvem, alguma coisa assim. Mas aí o que acontece é que as pessoas vão acessar esse controlador de versão, esse servidor de controlador de versão nesse ponto, nessa nuvem, nessa rede. Aí, deixando mais claro, ou dividindo melhor quais são as partes importantes num controlador de versão, aí a gente vai ver que tem vários elementos, né? Quando a gente fala Git, né, ou um controlador de versão em geral, na verdade a gente tem vários elementos desse controle de versão. Aí, o primeiro é isso que eu falei, né, o servidor Git, que é o que vai ser hospedado numa nuvem ou na intranet da empresa, que ele vai ter todo o código e todas as pessoas que estão nesse projeto vão acessar esse servidor e obter arquivos, enviar novas versões e controlar as coisas em cima desse servidor. Mas as pessoas individualmente, no computador delas, elas vão ter o cliente Git. Esse cliente Git é o que vai comunicar com o servidor, vai pegar os arquivos que a pessoa alterou, vai enviar para o servidor, vai pegar as alterações que as outras pessoas fizeram e obter essas alterações do servidor. Então você tem esse elemento também do cliente Git, que é o software que a gente vai rodar dentro do nosso computador. E para a comunicação entre o cliente Git e o servidor Git, a gente tem o protocolo Git, que também é especificado, né, pelo projeto do Git, né, que vai dizer exatamente como que o cliente consegue conversar com o servidor, como que o cliente faz, que código que o cliente precisa enviar para o servidor para requisitar os arquivos mais atuais. Que código ele precisa falar com o servidor para dizer, eu quero incluir essa nova versão produzida por tal usuário. Então, o protocolo Git é o que permite que o cliente Git e o servidor Git consigam comunicar. Aí, o legal de ter esse protocolo unificado é que você pode, na verdade, ter várias versões diferentes do servidor Git, né? Se você tem um servidor de Git, mas acha que ele está lento e você quer trocar, você pode trocar sem problema, porque o seu cliente vai continuar falando o mesmo protocolo com o novo servidor. A mesma coisa acontece com o cliente. Então, se você não gosta de um determinado cliente Git, a interface não é legal para você e você quer trocar, você pode trocar sem problema, porque o protocolo sempre é o mesmo, então clientes diferentes vão falar o mesmo protocolo com o servidor. Então, esses pontos são todos muito importantes da gente entender. Aí, falando em servidores Git, os mais comuns são o GitHub, que é o mais famoso, é um dos primeiros, o que fez grande sucesso. Hoje em dia ele foi adquirido pela Microsoft, que continua mantendo e oferecendo diversas features interessantes no GitHub. E outro concorrente do GitHub é o GitLab, que é muito parecido, tem alguns recursos a mais, alguns recursos a menos, mas os dois são projetos bem interessantes. E aí existem outros servidores além disso. Você pode também hospedar o seu próprio servidor na sua empresa, se você quiser, e tem várias formas de tratar com isso também. Mas, em geral, as pessoas usam ou o GitHub ou o GitLab. E, no caso, aqui no curso, eu vou falar algumas coisas usando o GitLab, mas os recursos e a forma como você trata as coisas no GitHub são muito parecidos. Então, se você sabe fazer um, é bem tranquilo fazer no outro também. Então, eu vou mostrar aqui como que a gente faz para criar um novo projeto no GitLab. Então, se você quer criar um projeto para que várias pessoas compartilhem o código e controlem as versões, como que a gente faz isso no GitLab? Então, vamos ver aqui, a gente entra no site do GitLab. Primeira coisa que a gente precisa fazer é registrar, caso a pessoa não tenha
um usuário no serviço. Então, o processo de registro é muito simples, você digita seus dados, é bem tranquilo. Mas como eu já tenho o meu login, o que eu vou fazer vai ser entrar direto, fazer o sign-in com o meu login e a minha senha. E aí na minha página principal eu tenho diversas coisas, né? Eu posso ver os projetos que eu tenho e pesquisar e acessar projetos diferentes, posso ver as mensagens e eu posso criar um novo projeto, que é o que a gente vai fazer aqui agora. Aí basta preencher os dados do projeto, qual o nome a gente quer dar para o projeto, qual que é a slug, vai ser o nome do projeto na hora de escrever isso no browser. Aqui o que eu estou fazendo também é criar, inicializar o projeto com um arquivo README, que é que vocês vão ver agora que a gente iniciou o projeto. Tem esse arquivo README, que ele já criou, porque eu usei aquela configuração, e esse arquivo é simplesmente um arquivo de documentação do seu projeto. É bem interessante preencher ele. E a gente pode fazer isso até mesmo no próprio site do Git, né? Então a gente consegue editar arquivos, como a gente está editando o README aqui agora, inserindo o texto. Então a gente pode escrever coisas. Esse README é legal que ele usa o código de Markdown, então a gente pode colocar coisas de formatação também. Por exemplo, agora eu adicionei código negrito, né, para destacar uma palavra ali. Quando você comita as alterações, você consegue ver o conteúdo desse arquivo e viram lá o texto que eu coloquei em negrito, inclusive, né? Então, a gente já criou um projeto com um arquivo. Agora a gente pode fazer o download desse projeto, se a gente quiser, todo o código que está ali, no caso agora é só um arquivo. Mas o que a gente vai precisar fazer na prática é clonar esse projeto no nosso cliente Git. Então, para clonar esse projeto, você pode ir na página do projeto, clicar lá em clonar e copiar o link. E agora depois a gente vai ver nos próximos slides como que a gente usa esse link que a gente criou nessa clonagem para ter acesso ao repositório localmente no computador de vocês usando um cliente Git que vocês podem escolher. Então é um processo simples criar o repositório. Agora vamos ver como que a gente usa esse repositório. Então o que a gente precisa agora é usar um cliente Git para acessar o projeto, né, no repositório que a gente acabou de criar. Aí existem vários clientes Git, existem várias formas de acessar esse projeto e interagir com esse projeto que a gente criou no servidor. A forma que eu vou ensinar aqui é a forma mais básica, que é usando a linha de comando, e que é como o projeto, né, do Git, do Linux Torvalds, eles produzem o código para fazer isso, né? Mas, em geral, a gente vai acabar usando um cliente, eu vou falar um pouco disso depois também. Mas o Git, pela linha de comando, o que acontece é que assim, você tem vários comandos que você pode dar para interagir com o servidor. Aí o comando básico é o git clone, que a gente vai usar aquele link que a gente gerou e copiou lá no nosso projeto para ter uma cópia, né, um clone local do nosso projeto. E aí você tem vários outros comandos também, que eu vou mostrar em detalhes depois, né? Você tem o git add para adicionar modificações para ser consideradas na hora de enviar para o servidor, o git commit, que é o que ele efetiva as alterações que a gente fez, e o git push, que é o que manda as alterações para o servidor. E sempre que a gente quer obter as alterações do servidor, né, o que as outras pessoas fizeram nos arquivos, o que as pessoas alteraram no projeto, a gente usa o git pull. Tá? Então, pela linha de comando, é esse tipo de coisa que a gente vai fazer. Mas existem outras opções, existem clientes gráficos do Git, que aí eles têm botõezinhos, né, e janelinhas para fazer tudo isso que eu acabei de falar. Daqui a pouco eu vou mostrar como que usa um cliente desse também. A forma mais usual de acessar o Git, em geral, é na integração com IDEs de desenvolvimento de código, né? Então, por exemplo, eu uso o PyCharm para programar em Python,
é, e usando o Jupyter Notebook e outras tecnologias. E no próprio PyCharm eu consigo acessar meus servidores Git, então eu consigo ter todas essas funcionalidades de clonagem, de commit e tal, tudo dentro da minha IDE. Então, se vocês têm uma ideia favorita para editar código, vejam, estudem como que é a integração do Git nessa IDE e o ideal é trabalhar lá. Mas para entender os conceitos, né, como que funcionam, para ficar bem fixado, é importante que a gente saiba como que os comandos funcionam na linha de comando. Aí é isso que eu vou ensinar na sequência. Bom, então aqui para a gente clonar o nosso repositório, para usar localmente, a gente vai usar aquela URL que a gente criou lá no projeto. Aqui, no caso, eu estou usando um terminal, estou criando um novo diretório para eu colocar esse projeto. Eu entro nesse diretório e eu dou esse comando git clone. Aí com isso eu vou obter todos os meus arquivos do repositório remoto. Então tá vendo que agora eu tenho um diretório criado na minha máquina. Se eu entrar lá, ele contém aquele arquivo que a gente editou lá no próprio site, tá vendo? Do mesmo jeito que eu editei, com todas as opções. Aí agora então eu tenho o meu projeto, eu já tenho esse arquivo, eu posso fazer alterações nele, né? Então vamos ver como é que a gente faz alterações, né? Aí eu usei um editor de texto simples. Agora eu posso querer enviar, né, essas alterações, né? A primeira coisa que eu posso ver é perguntar para o Git qual é o status das alterações, o que eu tenho alterado na minha área, né? Aí ele mostrou lá que eu já modifiquei esse arquivo readme, né? Mas agora o que eu posso fazer é querer commitar, ou querer efetivar essas alterações. Para fazer isso, eu uso esse comando, git commit, aí eu coloco esse "-am", que é para dizer que eu quero adicionar essas alterações e que eu quero colocar uma mensagem, o "-am" para colocar essa mensagem. Todo commit tem uma mensagem informando o que representa aquele commit, né? Depois que eu enviei, eu posso ver o status e agora eu vejo que o meu status está tudo limpo, eu já efetivei todas as minhas alterações. Mas eu ainda não mandei isso para o servidor. A gente vai entrar em mais detalhes sobre isso depois. Para enviar para o servidor, eu uso o git push. Aí, quando eu uso o git push, coloco a minha senha, meu usuário e minha senha, eu consigo realmente enviar isso para o servidor. Então, vamos ver se as nossas alterações estão no servidor. A gente recarrega a página. Dá para ver que agora o README ele contém aquele novo texto que eu coloquei na edição. Agora vamos fazer mais coisas, vamos adicionar novos arquivos, né? Eu quero fazer uma nova análise ou adicionar um novo arquivo de código ou, nesse caso, algum arquivo de texto. Então, coloquei aqui, criei um novo arquivo exemplo, né? Vou editar esse arquivo, colocar algumas palavras de teste, salvar e voltar. Aí, aqui de novo na linha de comando, eu posso ver qual é o status. Agora dá para ver que eu tenho esse novo arquivo. Eu posso querer adicionar esse arquivo, falar para o Git, adiciona esse arquivo, eu quero que você controle a versão desse arquivo. Então, tá vendo que a gente tem essa nova alteração na nossa área de trabalho. E agora vamos dar um commit também para efetivar essas alterações. Aí agora a gente vai fazer um pouquinho diferente. Olha, eu dei o meu commit, eu estou falando que esse commit é para adicionar um novo arquivo, sempre importante adicionar uma mensagem informativa em todo o commit. Beleza, eu dou um status, está tudo resolvido. Mas se eu for lá no meu projeto, veja que o arquivo ainda não está lá, né? Então o que faltou aqui? Faltou aquele passo que a gente tinha feito antes e agora a gente não fez, que é usar o comando push, né? Aqui no caso estou dando push, origem é para dizer que é o meu repositório original lá no GitLab, né? E master quer dizer que é a ramificação principal do projeto. A gente não vai entrar em muitos detalhes, mas repetindo esse comando, as coisas vão funcionar normalmente. Veja que depois que a gente fez o comando corretamente, a gente encontra aquele arquivo que a gente alterou lá no repositório.
Então é isso. Veja o status de novo, tá tudo limpo, tudo tranquilo. Então é assim que a gente trabalha com arquivos, né? Que a gente adiciona, que a gente dá commit e que a gente envia para o servidor usando o comando push. E aqui só para entrar em mais detalhes da diferença do que é o commit para o push, né? Porque quando a gente dá o commit, as alterações não são efetivadas no servidor. Para entender isso, a gente precisa entender um conceito importante no Git, que é o conceito da staging area. A staging area é o seu controlador de versão local que fica dentro do seu computador. Então, dentro do seu computador, o Git tem toda uma infraestrutura que vai controlar todas as versões dos arquivos que você alterou e que você fez commit. Então, sempre que você dá um commit, na verdade, você só está falando assim, eu quero que essas minhas alterações sejam efetivadas na minha staging area. Então, esse commit está efetivado, ele tem uma mensagem, então eu posso depois, se eu quiser, voltar para um commit anterior, desfazer um determinado commit. Então, eu tenho várias opções para controlar as coisas localmente, né? E aí é só quando eu estou seguro de que todo o meu código está funcionando bem, tudo está legal e tudo está interessante e que eu quero efetivar essas alterações, todas as alterações que eu fiz desde a última vez que eu, é, que eu busquei as coisas do servidor, quando eu tenho segurança que eu quero mandar tudo novamente para o servidor, aí sim eu uso o comando git push. Tudo bem? Então tem essa diferença. A staging area é uma área onde as alterações ficam sendo acumuladas dentro do nosso próprio computador. Quando a gente quer mandar essas alterações todas para o servidor, a gente usa o push. Então vamos agora ver como que a gente faz para atualizar o nosso repositório local com as alterações que as pessoas fizeram, que os outros membros do projeto fizeram no servidor. Né? Então, para simular alterações que outras pessoas fizeram, eu vou editar aquele arquivo que a gente criou no próprio servidor do GitLab, né? Tem essa opção lá também. Então, isso é como, digamos, que alguém esteja trabalhando no computador dele, editando as coisas e fazendo o commit e o push no computador de lá. Mas o que eu vou fazer aqui é simular isso usando o próprio servidor do GitLab. Então, eu fiz alterações que agora estão no servidor GitLab, eu dei o meu commit lá mesmo, né? E agora eu tenho esse meu arquivo alterado lá no meu servidor. Agora eu quero essas alterações no meu repositório local. Como que eu faço para ter isso no meu computador em casa ou no trabalho, né? Para isso a gente vai usar o comando é, o, o comando git pull, né? E aí quando você faz isso ele obtém todas as informações que estavam no servidor. Então agora se eu ver quais arquivos que eu tenho e o conteúdo desses arquivos, dá para ver que agora a gente tem aquelas alterações que foram feitas lá no servidor, né? O que simula alterações feitas por um outro membro do projeto. Então é isso. Git push para enviar as alterações e git pull para obter as alterações feitas por outras pessoas. Bom, e agora, por último, vou mostrar outro caminho para vocês, né, que é o de usar um cliente Git com uma interface visual. Né, em vez de usar aqueles comandos lá na linha de comando, a gente pode fazer tudo clicando botões e preenchendo campinhos em formulários. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou mostrar como que a gente pode usar esse cliente Smart Git, que ele tem versões grátis para uso não comercial, então a gente na universidade pode usar sem problema. É um cliente legal que tem todas aquelas funcionalidades que eu falei antes e mais diversas outras, tudo de forma mais intuitiva e visual. Então, por exemplo, se a gente quiser clonar um repositório, é só clicar em clonar repositório, usar aquela mesma URL que a gente copiou antes na linha de comando, dizer o que a gente quer clonar, onde que a gente quer colocar o projeto, e ele vai fazer tudo para a gente. Fez a clonagem, agora eu tenho os meus arquivos do projeto internamente. Ele não mostra porque, por default, ele só mostra arquivos que estão alterados. Aí, para mostrar os arquivos não alterados, é só clicar naquele botão como eu cliquei ali. Então, dá para ver que lá na pasta projeto ele colocou o projeto inteiro e aí a gente consegue fazer alterações
e mudar o projeto como a gente fazia antes, né? Então usa lá um editor qualquer, altera o que vocês quiserem, e agora a gente pode usar a interface do Smart Git para submeter essas modificações. Veja que agora o arquivo já é exibido ali na interface porque ele foi modificado. Se a gente quer fazer o commit dessas alterações, a gente clica em commit, diz qual arquivo que é, digita a mensagem que a gente quer, e aí a gente pode fazer o commit, né, que efetua as alterações localmente, ou a gente pode fazer o commit e o push de uma vez. Clicando naquele botão, ele já manda para o servidor. Aqui tem um passo inicial de configurar uma senha master, né, que é a forma que ele vai armazenar as outras senhas, né, dos usuários do Git, mas é só um processo intermediário que você faz uma vez só, onde ele vai armazenar as credenciais para acessar o Git, né, como essas credenciais que eu estou digitando aqui agora. Mas aí, coloquei meu usuário e senha, beleza, ele enviou e efetivou as alterações para o servidor. A gente pode ver isso, né, se a gente abrir o arquivo que foi enviado, a gente vê que tem as alterações que a gente acabou de fazer. Então é uma outra forma de usar o Git usando interfaces mais visuais. A última forma de fazer isso é usando a própria IDE, né? Então, se vocês usam o PyCharm, ou se vocês usam o Spider, ou usam, sei lá, NetBeans, né? Para todas as linguagens e todas as IDEs, eles vão ter alguma integração com as diversas opções de controle de versão. Em geral, o que a gente usa é o Git. Mas aí, se você tem uma IDE favorita, né? Ou se não tem, eu aconselho procurar uma, né? E adotar uma. Mas na própria IDE você consegue fazer todos esses procedimentos também. Bom, é isso.